Glória a Jesus. Graças a Deus por todas as coisas, né? Pelo frio, pela fumaça. Glória a Jesus. Mas é assim mesmo, né, irmãos? Às vezes a gente espera alguma coisa quentinha, né? Para aquecer. E, na verdade, a única coisa que aquece muitas vezes é a ardente prova, né? Como diz a palavra lá em 1 Pedro, né? 1 Pedro. Estava orando, estava lembrando desse texto aqui. A palavra, irmãos, ela nos alerta, né, acerca de tantas coisas, né, irmão? Muitas coisas mesmo. Mas uma coisa é certa, né, irmãos? A palavra diz que, Filipenses 1, versículo 6, nos ensina que Jesus, ele começou a boa obra, né? E lá está escrito que aquele que começou a boa obra é fiel para aperfeiçoar até aquele dia. Então nós estamos aqui para sermos aperfeiçoados, né, irmãos? Jesus é que começou essa boa obra. Por isso que Paulo vai falar em Efésios, né, que ele deu para apóstolos, evangelistas, pastores, doutores, querendo aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, para que nós não sejamos mais meninos inconstantes, levados por toda a roda e vento de doutrina, né? Antes crescemos, né, devemos crescer, né, seguir a cabeça e crescer. Então, irmãos, para crescermos, né, não tem outro caminho a não ser aprender, e muitas vezes aprender através do padecimento, né, e do sofrimento. E lá em 1 Pedro, capítulo 4, o versículo 12, diz assim: Amados, não estranheis a ardente prova que veio sobre vós. Que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Então a palavra diz que não é para a gente o quê, irmãos? Que é para a gente estranhar, não é? É isso? Está escrito? Está escrito o quê aí? E por que a gente estranha? A gente estranha ou não estranha? Quando vem aquele negócio pegando fogo dentro de nós. E que não é o chá quente. Vem aquele negócio pegando fogo dentro de nós. É aquela ardente prova. Por que a gente estranha? Por que a gente fala assim, meu Deus, mas por quê? Quem nunca fez essa pergunta para Deus? Por quê? Então a gente veja que por mais que as coisas estejam escritas, né, a gente acaba não se preparando para as aflições. Então versículos como esse deveriam estar gravados e muito bem gravados dentro de nós. Porque no dia que vier uma ardente prova sobre nossos corações, uma coisa ela vem para nos... Aí é a hora que vocês falam tentar. Vamos lá de novo? Amados, não estranheis a ardente prova Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós. Sobre vós quem? A igreja. Não está falando com a pessoa do mundo. Está falando com o povo de Deus. Sobre vós. Qual é o propósito? Para vos tentar. Quem é o tentador? É o diabo. O diabo é o tentador. Então, quando eu falo que Deus não prova, é por causa disso. A prova vem para nos tentar. Fala, Cláudio. Não estranheis o fogo ardente que surge no vosso meio para vos provar, como se algo estranho vos estivesse acontecendo. Ele já fala de fogo ardente. Já não basta ser ardente, ainda põe o fogo no meio lá, nessa tradução. Então, irmãos, a gente acaba estranhando, né? A gente fica questionando a Deus, mas por quê? Por quê? Por quê? Então são coisas, são provas que acabam acontecendo na nossa vida que é para a gente sermos tentados mesmo, né? Como se coisa estranha vos acontecesse. Por que ele fala como se coisa estranha vos acontecesse? Ele está dizendo assim, olha, nós como igreja não podemos achar estranho passar por aflições, nós não podemos achar estranho passar por tentações, não podemos achar estranho, porque isso vai acontecer, isso acontece com todos nós.
né? Então diz, amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Então não é uma coisa estranha, a gente não pode falar, meu Deus, mas por quê? Talvez a gente não saiba respostas das nossas aflições. Talvez a gente não saiba a resposta hoje, mas uma coisa é certa, a tentação e a aflição e a provação, ela vem para nos ensinar alguma coisa. Por que nos ensina? Né? Aí em 1 Pedro mesmo, aqui, ó, capítulo 1. Volta um pouquinho umas folhas aí. Capítulo 1, versículo 6, assim, ó. 5. Que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus. Que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus. O que é virtude de Deus, irmãos? É o poder de Deus. Às vezes a gente não sabe, mas a gente está guardado pela virtude de Deus. Você não sabe quantos livramentos Deus te deu hoje. Você não sabe quantos livramentos você poderia ter sofrido de um acidente de carro. Ou um doido lá, o diabo falou na mente dele, vai e mata essa pessoa. Ou vocês acham que o diabo não faz isso? O diabo faz isso, mano. O diabo coloca no coração do ser humano muitas coisas. Quantas vezes tentaram matar Jesus? Diversas vezes. Mas Jesus falou, não é chegada a minha hora. Ou seja, em todo o tempo o Pai estava ali, o ajudando e o protegendo. Ou seja, nós estamos guardados na virtude de Deus. Tanto o nosso corpo, quanto a nossa alma, quanto o nosso espírito. Né? Então, às vezes, nós padecemos e sofremos muitas coisas, mas a nossa fé, ela nos mantém guardados em Deus. Quem perde a fé, automaticamente ele deixa de ser guardado. Ele passa a ficar exposto na mão dos demônios. Estais guardados na virtude de Deus, para a salvação já prestes a ser revelado no último tempo, em quem vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias... Então a tentação, ela gera o que em nossos corações? De novo, versículo 6, 1, 2, 3. Então a tentação faz o que dentro de nós? Gera o quê? Contrição, tristeza, abatimento. Né? É o que a tentação faz. Mas no final de tudo, Tiago vai falar assim, bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida. Então nesse mundo em que vivemos, irmãos, onde o Pai não governa esse mundo, quem governa esse mundo aqui é o diabo, por isso que existe essa bagunça, essas guerras em tudo quanto é lugar. Nesse mundo, a nossa fé, a nossa confiança em Deus, em todo tempo vai ser provada. Qual motivo? Para quê, no final das contas? Versículo 7. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provada pelo fogo, se ache de que forma, irmãos? Então a nossa fé vai ser provada. E a gente sabe isso aí, irmão, decor salteado. A nossa fé vai ser provada. Volta lá para o capítulo 4. Se a nossa fé vai ser provada, irmão, então a gente já tem que saber já de uma coisa. A nossa fé, em muitas vezes, vai ser encontrada em momentos difíceis, momentos de fogo, momento de provação. E as provações é para nos tentar. E a tentação vem para nos derrubar. Então uma coisa está ligada na outra. Então vamos ler de novo, irmãos, versículo 12 aqui. Todos juntos, 12 e 13. 1, 2, 3. Amados. Não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisas estranhas vos acontecessem. De novo ele vai falar mais uma vez, mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também nas revelação da sua glória vos regozijeis e vos... É a mesma coisa que ele está falando lá no capítulo 1. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, se ache em louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Então ele está falando que as tribulações e as aflições é como um fogo ardente. Vem para mexer mesmo com a gente. Vem para nos cutucar mesmo. Vem para nos incomodar. Uma ardente prova é uma coisa que pega fogo, é uma coisa que nos incomoda, não é uma coisa que nos deixa tranquilo, calmo, sereno. Não, é uma coisa que vem para afligir mesmo. O fogo é para afligir. Então isso ela vai vir sobre nossas vidas.
Só que quando nós passamos pela prova cantando louvor, como diz o hino, né? Passo pela prova cantando louvor. Eu nem lembro quem canta isso aí. Mas quando a gente passa pela prova, quando a gente passa pelas tribulações, irmãos, a gente tem que entender uma coisa: essas situações, essas aflições, quando eu consigo vencê-las, eu vou sair mais fortalecido. Eu vou sair mais capacitado por Deus. Então, por isso que ele fala, vocês devem se alegrar. Deve se alegrar. Versículo 14. Se pelo nome de Cristo sois o quê? Vituperados. Bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória. Então, se você padece, principalmente por ser cristão, se você padece porque você serve a Cristo, se você padece porque você está... todo mundo quer pecar e você escolhe não pecar. Todo mundo quer mentir, você escolhe não mentir, você escolhe ser verdadeiro. Se todo mundo quer ir numa direção, você quer ir numa outra direção, a qual Deus pediu para você estar indo. Então você acaba sofrendo e padecendo muitas coisas. Então, irmãos, se pelo nome de Cristo nós somos vituperados, o que é vitupério? É uma vergonha. Se pelo nome de Jesus nós somos envergonhados, somos zombados, somos abandonados, se pelo nome de Cristo você é deixado de canto, se você é deixado de escanteio, se pelo nome de Cristo você, enfim, sofre alguma coisa porque você quer viver a verdade e servir a verdade do Evangelho, então a palavra diz que nós somos bem-aventurados. Somos pessoas felizes para Deus. Então uma coisa é ser feliz para Deus, Deus se alegra, e outra coisa é o mundo se alegrar com a gente. Então, o mundo, quando ele vai contra a nossa fé, contra aquilo que nós cremos, pode ter certeza que lá no céu, Deus ele se alegra. Por quê? Porque você acaba padecendo, sendo vituperado, ou seja, sendo envergonhado por causa de Cristo. Então você quer servir a Jesus, quer servir o Evangelho, você acaba sofrendo e padecendo. Versículo 15, irmãos, o que é que diz aí? Que nenhum de vós, como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios, mas se padece como? Como? Não se envergonhe. Antes, glorifica a Deus nessa? Então tem dois tipos de sofrimento. Tem pessoas que sofrem como cristão e tem pessoas que sofrem como pecador. A pessoa que sofre como pecador, ela não tem que se gloriar, ela não tem que se alegrar, ela tem que se envergonhar. Não é o que está escrito aí, ó? 15, de novo, irmãos. Que nenhum de vós, como? Como homicida. Então eu não posso, eu estou sofrendo porque a palavra diz que homicida não é só aquele que mata, é aquele que fala mal, né? Então, se uma pessoa fala mal de outra pessoa e o nome dela está envolvida numa conversa, e aquela pessoa está sofrendo porque falou demais, ela não está sofrendo como cristã. Ela está sofrendo porque falou demais. Então, a pessoa não está sofrendo como cristã, porque eu já vi muitas vezes. A pessoa dizendo, nossa, como eu estou sendo perseguido. Estou sendo perseguido. Por quê? Porque falou demais. Porque falou demais. Então, a pessoa que fala demais, ela não está sofrendo por causa de Jesus, ela está sofrendo por causa dos seus pecados, das suas iniquidades. Porque ao falar, ela está praticando muitas vezes o homicídio, falando mal dos outros, né? Ou o ladrão, né? Ou uma pessoa malfeitor. Ou seja, os pecados a qual as pessoas sofrem, padecem, elas vão padecer mesmo. Ou com quem se intromete em negócios alheios. Então, quantas vezes, irmão, você percebe a pessoa sofrendo porque ela vai se intrometer onde ela não foi chamada, quer se intrometer em negócios alheios. O negócio não tem nada a ver com você, não tem nada a ver com a sua vida, você vai lá e mete o bedelho. A pessoa vai lá e põe a mão. E aí ela acaba sofrendo e padecendo. Aí a pessoa fala, por que eu fui ajudar? Não é assim? Por que eu fui ajudar? Aí eu saí como errado da situação, saí como errado do negócio. Né? Por quê? Justamente por isso, você se intromete em uma coisa que não faz parte de você, não faz parte da sua vida, não tem nada a ver com suas contas, não tem nada a ver com seus boletos, e a pessoa vai lá e se intromete. É que nem aquele provérbio diz, né? Provérbios. Tem um provérbio 27 ou é 20? Deixa eu ver aqui, irmão. Abre aí um provérbio, irmão. Rapidamente. Depois a gente volta aqui, tá? Põe a mão aí. Eu lembro que quem me falou esse versículo uma vez foi o Caires.
Eu não conhecia esse versículo. Ele falou, irmão, tem um versículo, olha que interessante. Deixa eu ver aqui, irmão. 26. Provérbios 26. Então a gente deve padecer, irmão, mas padecer como cristão, fazendo bem, praticando bem, né, servindo a Jesus. E não como malfeitor, né, não como homicida, e nem se intrometendo em coisas alheias. Eu lembrei desse versículo aqui, ó, Provérbios 26. Depois você vê, Cláudio, nessa tradução aí, que está escrito aí. 26, 17. O que diz aí, irmãos? 1, 2, 3. O que, passando, se mete em questão alheia. É como aquele que toma um cão pelas... Significa o quê? Que não vai dar certo. Está escrito diferente aí, Cláudio? A mesma coisa? Então, o que é segurar um cão pela orelha, irmão? Eu tenho experiência, irmão. Não dá certo. Você pegar um cachorro pela orelha, vai dar errado. Você vai tomar uma mordida. Então, tem o jeito certo de você segurar o cachorro, mas não é pela orelha. Então, ele está dizendo assim, quando você se intromete numa coisa alheia, uma coisa que não te interessa, que não é da sua conta, você corre o risco de levar uma mordida. Levar uma mordida. Então, por isso que a palavra diz, nesse caso, nesse provérbio, tem um aqui parecido também, no 20. 20, isso, 21, peraí. Irmãos, capítulo 20. Versículo 3, diz assim, ó. Honroso é para o homem o desviar-se de questões, mas todo tolo se intromete nelas. Então, irmão, você vê isso aí direto, você vê na rede social essas coisas, né? Às vezes na rede social está acontecendo lá um bafafá, está acontecendo um falatório, às vezes a gente vai lá e se intromete em coisas alheias, coisas que não convém. Eu mesmo já fiz isso, já, né, irmãos? Então, às vezes eu vou lá se intrometer em alguma coisa a qual eu não fui chamado, aí a pessoa vai lá e xinga você e fala muita coisa. Por quê? Porque você acaba se intrometendo em coisas alheias. Então tem muitas questões, né, irmão, muitas aflições. Volta lá para 1 Pedro, capítulo 4. Para a gente finalizando por aqui, né, irmão? Então tem muitas questões, irmão, que a gente acaba sofrendo. Não é perseguição, não é o diabo, não, é falta de discernimento, é falta de vigilância, né? Porque em vez de padecermos como cristão, às vezes a gente se padece porque se intromete em coisas alheias, né? Então já aconteceu algumas vezes, né, de querer se intrometer numa coisa que não convinha, que não te dizia respeito, e a pessoa acaba sofrendo, acaba padecendo. Então a gente tem que ter discernimento, né? Às vezes uma pessoa está sofrendo, às vezes uma pessoa ela não consegue nem servir mais a Deus. Uma vez eu cheguei para uma pessoa e falei assim, olha, você não está vindo mais para a igreja, tal, você quer que eu te ajude, né, a estar voltando para a igreja, a estar servindo a Deus, né, eu me proponho te ajudar. A pessoa falou, não quero. Eu falei, então tá bom, conte com as minhas orações apenas. E acabou. Está tudo certo. A pessoa é adulta, né, irmão? Toda pessoa adulta, quando ela toma uma decisão, o problema é dela. É dela. Não compete a nós ficar se intrometendo em algumas situações. Se a pessoa decide por si só, eu falei, tudo bem. Então a decisão é toda sua, né? Então, você não se intromete, você ora, você intercede, e o Espírito Santo é quem vai fazer a obra na vida e no coração das pessoas. Então, nós temos que tomar cuidado, irmão, porque muitas vezes a gente quer ser o bom samaritano e se intrometer em coisas a qual Deus falou para você ficar na sua. Às vezes, a melhor forma de ajudar é orando. A melhor forma de ajudar é não falando nada. A melhor forma de ajudar é ficando quieto, né? Porque às vezes a gente quer ajudar e acaba atrapalhando mais ainda. Então tem coisas, irmão, que a gente tem que procurar o discernimento de Deus, o discernimento do Espírito Santo, para a gente não padecer em vão, padecer à toa. Então, vocês estão em 1 Pedro 4? Vamos ler de novo, versículo 15 e 16. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou quem se intromete em negócios alheios. Mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus dessa. Porque tem vezes que cristão ele se envergonha.
Está lá no trabalho dele, todo mundo lá está fazendo uma coisa errada. Aí só ele que não faz, o erro, só ele que não anda por aquele caminho. Aí ele fica envergonhado. Ou a família dele quer fazer uma coisa errada, ou a família dele quer fazer uma coisa que não presta, uma coisa que Jesus não concorda, e aí ele não quer fazer aquilo. Eu falei, não, mas Jesus ele não aceita. Jesus, isso aqui é errado, isso aqui é pecado, isso aqui é idolatria, isso aqui é sensualidade, isso aqui é prostituição. Não, eu não vou fazer isso. Não, mas que isso? Só você quer ser santo, só você quer ser verdadeiro, só você isso, só você aquilo. Então as pessoas querem te envergonhar. Aí às vezes o cristão ele fica envergonhado. E aí Pedro está dizendo, olha, se você está padecendo como cristão, não se envergonhe. Ainda que as pessoas queiram te envergonhar, não se envergonhe. Porque você está padecendo como cristão, como aquele que ama a Deus. Então, irmãos, eu lembrei de outro versículo aqui, ó, vamos terminar. De Tessalonicenses, capítulo 4. Uma das formas, né, irmão, para a gente... Tinha um outro texto lá em Pedro também, mas eu estender muito aqui. Lá fala assim, ó, 1 Pedro 3, né, diz assim, olha, se você quer ver dias bons, como é que é? Como é que é? Refreia o sangue do mal. Mas tem outra frase, diz, né, se você quiser ver dias bons, e tem uma outra coisa que ele fala lá também, lá, né? Vê aí, Tom, por favor. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, irmãos, versículo 9. Você achou, então? Lê, por favor. Primeira Pedro 3, versículo 10. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Não fala engano, né? Que eu queria. Você vê que Pedro ele começa a tratar muito sobre isso, né? Sobre fé, sobre padecimento, sobre o que nós falamos. Ou seja, ele está falando assim, olha, você quer ter uma vida quieta, né? Uma vida quieta, sossegada, tranquila? Então, cuidado, né? 1 Tessalonicenses 4, versículo 9, diz assim, ó, quanto, porém, à caridade fraternal, não necessitais que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns. Isso é espetacular, esse versículo, irmão. Eu amo esse versículo. Porque aqui fala, Paulo está dizendo, olha, eu não preciso nem pregar sobre caridade. Eu não preciso falar sobre amor para vocês. Por quê? Porque Deus já falou com vocês já. Versículo 10. Porque também já assim o fazeis para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia, exortamo-vos, porém, que ainda nisto continueis a progredir cada vez. Então ele está falando que é para a igreja se amar cada vez mais, que o amor aumente cada vez mais. E procureis viver. Como é que nós temos que viver, irmãos? Quietos. Quietos. E tratar dos nossos próprios negócios e trabalhar com as vossas próprias mãos, como já voltei mandar. Então Paulo falou, vai trabalhar, fica na sua, fica quietinho, não se intromete em coisa louca, não. Não se intromete em coisas absurdas, não. Procura viver o mais tranquilo possível, trabalha com as suas próprias mãos, faz o que é certo, faz o que é honesto. Para quê? Versículo 12. Para que andeis honestamente para com os que estão de fora, e não necessitais de coisa alguma dos que estão de fora. Então eu falo assim, olha, procura trabalhar honestamente, trabalha com as suas próprias mãos, viva uma vida quieta, sossegada, para que você não fique na mão de ninguém. Não fique na mão de ninguém. Ninguém do lado de fora, né, que ele está dizendo. Porque ele está falando de caridade, que os irmãos ajudavam uns aos outros, mas está falando das pessoas do mundo. Porque se você ficar preso na mão das pessoas do mundo, irmão, é um padecimento terrível. Né? É um padecimento terrível. Vamos terminar, irmãos? Agradecer a Deus. Em nome de Jesus. Tempo de oração. Quem? Os aniversariantes de hoje, né? Vamos orar então pelos aniversariantes de hoje.